Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Claudemir Júnior, estou aqui para poder trazer uma palavra de Deus ao coração de todos aqueles que vão assistir este vídeo. E o meu desejo do fundo do meu coração é que você possa ser edificado por intermédio da palavra de Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo de número 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo, o seu filho na fé. Timóteo, que era um jovem dedicado na obra de Deus. E Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele está passando por um momento difícil. Na verdade, Paulo está preso. E Paulo se preocupa em trazer algumas orientações para Timóteo. E a carta que Paulo vai escrever para Timóteo são cartas de aconselhamento, de orientação para Timóteo. Paulo vai dar alguns conselhos para Timóteo. Paulo vai trazer ao entendimento de Timóteo a responsabilidade que ele, Timóteo, tinha na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este vídeo aqui é para todos aqueles que têm uma chamada de Deus. Esse vídeo e esta palavra que nós iremos transmitir aqui é uma palavra para que todos aqueles que se enquadram dentro da vontade de Deus, dentro de uma promessa de Deus, possa analisar a sua chamada. Porque todos nós precisamos identificar qual é a nossa chamada. Todos nós precisamos entender qual é a nossa vocação. E uma vez que nós entendemos o nosso ministério, a nossa vocação, precisamos ser orientados por intermédio da palavra de Deus, para que através da mesma possamos andar conforme a ordem de Deus e andar dentro de um padrão daquilo que Deus nos ordena. Paulo, ele vai instruir Timóteo. E Timóteo, ele era um jovem sábio, porque ele vai ouvir os conselhos do apóstolo Paulo. Quando nós observamos a carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, nós vamos ver aqui, no versículo de número 15 que nós lemos, que Paulo ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Paulo demonstra uma preocupação, a ponto que ele vai orientar Timóteo que ele precisa ser um obreiro aprovado por Deus. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando a nossa preocupação é ser aprovado por Deus, se torna as demais coisas mais fáceis. Tudo se torna mais fácil na nossa vida. E o nome do Senhor é glorificado. E nesse vídeo, eu quero, segundo a inspiração do Espírito Santo, eu quero trazer alguns conselhos para obreiros e para líderes, para todos aqueles que têm uma chamada de Deus em sua vida.
É o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Nós vamos observar que para nós ser um obreiro aprovado por Deus, a primeira lição é identificar e entender que a obra de Deus não é brincadeira. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Paulo ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, sofre as aflições. Quando Paulo ele diz isso, sofre as aflições, ele está dizendo que evangelho é aflição. Evangelho é luta. Evangelho é dificultoso. Muitos só pregam as rosas, mas esquece dos espinhos. Muitos pregam apenas em bênção, em bonança, em vitória, mas esquece que evangelho também é passar por necessidade. Sim, é passar por tribulações, sim. Passar por tristeza, por angústia, por choro, por provações. Porque senão Jesus seria mentiroso. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Só que Jesus, ele vai dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira coisa que precisamos entender para ser um obreiro aprovado é entender que evangelho é sofrimento, evangelho é aflição, ministério é renúncia, ministério é sacrifício e é lágrima. Eu vejo muitas pessoas se autotitulando pastor, missionário, evangelista, né? Ministro de Deus, só que estão levando as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. As pessoas estão fantasiando muito o evangelho, mascarando o evangelho, e o evangelho não tem que mascarar nada. É claro, é lícito, para que todos possam entender. Sofrimento, renúncia. Tem gente que não quer renunciar. Tem gente que quer pregar, mas não quer ter uma vida de renúncia. Tem gente que quer fazer as coisas de Deus, mas de qualquer forma esquece que evangelho é renúncia. Evangelho, ministério é aflição, é sofrimento. Então a primeira coisa que precisamos entender que para ser uma pessoa, um obreiro aprovado por Deus, precisamos entender que temos que estar prontos para sofrer aflição. Amém? A segunda coisa que Paulo vai dizer para Timóteo, ele vai dizer no capítulo 2, ele vai dizer assim, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para guerra. Então Paulo está dizendo que para poder ser aprovado por Deus, precisamos lutar legitimamente. O que é isso? Precisamos entender que além de lutar com dignidade, não passando, né? Não passando arrastando ninguém. Já viu aquele crente que diz assim, eu vou puxar o tapete do irmão? Inventa calúnia, inventa fofoca, para querer estar na posição que que o tal irmão está. Isso não vem de Deus, isso é do demônio. Porque isso tem nome, é inveja. Então nós não podemos agir desta forma. Para ser aprovado por Deus, precisamos lutar legitimamente. Precisamos ter dignidade. Precisamos andar, né, de acordo com a palavra de Deus.
Porque aqui está escrito, igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Paulo está dizendo, se você quer ser coroado, você precisa ser responsável. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ser digno. Você precisa ser um camarada centrado naquilo que é centro e vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele está dizendo, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Paulo está dizendo que para nós ser aprovado por Deus, precisamos andar na contramão do mundo e não se embaraçar com as coisas deste mundo. Quando nós olhamos para aqueles 4 jovens judeus que estavam na Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós vamos ver que eles não se embaraçaram com as coisas da Babilônia. A Babilônia representa o mundo que nós estamos vivendo. E cá para nós, quantos obreiros, quantas pessoas que servem a Deus, que pregam a palavra de Deus, estão se embaraçando com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. Quantos pastores, quantos missionários, quantos homens que se titulam homem de Deus estão presos debaixo de um jugo do inimigo por não vigiarem. Quantas pessoas envolvidas em rolo, quantas pessoas envolvidas em mentira, quantas pessoas envolvidas em corrupção, em situações difíceis desta vida, que o inimigo tem cercado e o crente está todo embaraçado, a ponto que quando ele vai evangelizar, alguém analisa a vida dele e diz, para ser crente igual você, para ir à igreja e continuar na mesma vida que você está vivendo, eu não vejo diferença em você. Eu não vejo mudança de vida em você. E quando nós olhamos para a Bíblia, identificamos que evangelho é mudança de vida. Isso é boas novas. Isso é um verdadeiro avivamento. Avivamento não é só pular. Isso é consequência. Avivamento não é simplesmente falar em línguas estranhas. Isso é consequência. Avivamento é mudança de caráter. Se eu roubava, hoje eu não roubo mais. Se eu mentia, hoje eu não minto mais. Se eu me prostituía, hoje eu não me prostituo mais. Se eu fazia coisas erradas, agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisamos entender que para ser aprovado por Deus, nós precisamos andar na contramão do mundo e não nos embaraçar com as coisas desta vida. Outra lição que Paulo vai nos ensinar e vai passar para Timóteo, ele vai dizer assim, ele vai dizer, tudo suporto por amor à obra. Então nós precisamos ter a qualidade que Paulo tinha. Para ser aprovado por Deus, precisamos suportar as provações que nós vamos enfrentar ou estamos enfrentando. Tem muita gente que está entregando os pontos. Tem muita gente que não está suportando as dificuldades, justamente porque acham que evangelho é facilidade, mas evangelho é luta. Ô irmão, se Jesus que é Jesus foi desprezado, por que você não pode ser desprezado? Se Jesus que é Jesus foi humilhado, por que você não pode ser humilhado? Se Jesus que foi Jesus, que é Jesus, ele foi cuspido em sua face, por que eu não posso ser cuspido? Jesus, ele disse, olha, se teu irmão bater na tua face direita, oferece a esquerda. Se teu irmão te caluniar, perdoa. Então, se Jesus que é Jesus foi traído, por que eu não posso ser traído?
Será que eu sou melhor do que Jesus? Será que eu estou superior a Cristo Jesus? De forma nenhuma. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, tudo eu suporto por amor à obra de Deus. Então logo Paulo está dizendo, se eu suporto, não é mérito meu, mas é porque eu tenho amor à obra de Deus. E se você tem amor pela obra de Deus, você tem que suportar as dificuldades. Às vezes, dentro do ministério, você precisa engolir algumas coisas seco, sem beber água, por amor ao Evangelho, por amor à obra de Deus. Quantas das vezes você tem que se passar por errado, para que lá na frente o nome do Senhor venha a ser glorificado e você será justificado por Deus? É suportar as aflições, as angústias. Então, para nós poder ser aprovado por Deus, precisamos entender que precisamos ter essa característica a ponto de suportar as adversidades. Porque senão, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer levante do inimigo em nós entregar os pontos, nós estamos mostrando fraqueza, estamos mostrando fragilidade, estamos mostrando um caráter fraco, estamos recusando aquilo que Jesus tem para nos oferecer lá na frente. Então Paulo, ele está dizendo que nós não podemos recusar, que nós não podemos entregar os pontos, mas em meio às dificuldades, precisamos suportar. Outro conselho que Paulo vai dizer para Timóteo é, Timóteo, ser fiel. Paulo está dizendo, ser fiel. Quando Paulo está dizendo ser fiel, Timóteo, Paulo está dizendo, não traia a confiança de Deus que ele depositou sobre a sua vida. Não traia a confiança de Deus que ele depositou sobre ti. E eu quero te trazer uma palavra de Deus. Deus confiou em você. Deus, ele te lavou. Deus te tirou da prostituição. Deus te tirou do centro de macumba. Deus te tirou do lamaçal do pecado, porque ele confiou em você. Ele depositou em você a confiança dele. Ele investiu em você. Algo que ninguém queria investir. Jesus investiu. Então, por ele ter confiado em você, você tem que ser fiel. Você tem que adorar a um só Deus. Você precisa servir a Deus com fidelidade. Você precisa ser fiel. Então, para ser aprovado por Deus, eu preciso ser fiel. Ser fiel até a morte. E tateei a coroa da vida. Não negue o nome de Jesus. E é isso que muitos estão fazendo. Muitos estão se vendendo. Muitos estão se prostituindo. Muitos estão trocando o direito por um prato de lentilha. Muitos estão traindo a confiança de Deus. Então você, para ser um obreiro aprovado, um homem aprovado, uma mulher aprovada por Deus, precisa ser fiel. Paulo também vai dizer para Timóteo, seja perseverante. Quando Paulo diz seja perseverante, ele está dizendo, Timóteo, não é fácil. Só que só tem vitória aquele que persevera. Só tem vitória aquele que continua. Então Paulo está dizendo, seja fiel, seja perseverante. Só tem vitória aquele que persevera. Algo que Paulo também vai dizer para Timóteo. Ele vai dizer, não tenha contendas de palavras. Irmão, você já percebeu que os crentes estão brigando entre si? Os crentes estão guerreando entre si. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Paulo também vai dizer que a nossa luta, ela não é carnal,
A nossa luta é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então, eu vejo que os crentes estão brigando entre si. Sabe o que eu acho interessante? Que eu não vejo espírita brigando com espírita. Eu não vejo um católico brigando com um católico. Eu não vejo uma pessoa de outras religiões brigando entre si. Mas nós que conhecemos a verdade, nós cristãos, muitas das vezes estamos disputando entre nós mesmos. Né? Queremos matar o próximo. Nós não praticamos o amor. Pregamos sobre amor, falamos sobre amor, mas na hora de colocar em prática é poucos que fazem isso. Então Paulo está dizendo para Timóteo que para ser um obreiro aprovado, nós não podemos ter contendas de palavras. Eu posso mais, eu faço mais, eu sou... Não. Paulo está dizendo que para ser um obreiro aprovado, eu não posso me igualar ao perfil do inimigo. Não posso. Eu sou diferente. Eu preciso agir de uma forma diferente. Então é o que o Paulo vai dizer. Ele vai dizer também para Timóteo, Timóteo, eu não me envergonho do evangelho. Porque evangelho, para quem não conhece, é loucura. Mas para mim